O seu bebê chora durante a consulta com o pediatra? Você fica se sentindo envergonhada? Por que esse bebê chora na consulta? Eu trouxe a nossa pediatra, a Tati. Bem-vinda novamente. Tudo bem? Muito bom estar com vocês hoje aqui. Um prazer estar aqui novamente com você. Tati, conta um pouquinho para nós a respeito dessa situação. Você é médica, você trabalha com crianças, com os pais, e você deve notar que as mães ficam meio constrangidas com o bebê chorando, e os bebês devem chorar com você. Não foi só a minha filha não que chorou na consulta. A minha também chora. Então, por que isso acontece e como que você lida e também como a gente ajuda as mamães, eu como mãe também, a entender essa situação? Então, é bem importante lembrar que o choro é uma das primeiras linguagens de comunicação do bebê, uma das mais primitivas, e conforme a criança vai crescendo, ela vai se tornando verbal, fica um pouco mais fácil, ela consegue muitas vezes dizer para nós, né, por que está chorando. Mas quando eles são pequenininhos, a gente tem que lembrar daquelas questões mais importantes, assim, tá com muito sono, às vezes a criança, por exemplo, foi acordada para tirar a roupinha para examinar, né? Às vezes é necessário, mas isso vai explicar para nós essa irritabilidade, vai fazer com que a gente possa compreender o que está acontecendo e procurar ser o mais ágil possível, de repente deixar para, se a criança está dormindo, no final da conversa com a família, tira a roupinha, examina para já permitir que depois ela possa ir para casa, né? Então a gente vai usando algumas estratégias. Mas o que é mais comum do choro assim, das crianças, Mariana, é ali de 9 meses a 2 anos, que é quando eles começam a ter memória do que aconteceu em consultas e antecipar o que vai acontecer. Então, por exemplo, né, ali por volta dos 9 meses, a vacina de febre amarela, e a criança começa a registrar. Quando eu deito nessa cama, né, alguém tira a minha roupinha, então o que acontece? Vem um Pix. Então, isso começa a ficar muito frequente e registrado na memória dessa criança. E aí, com 1 ano vem mais vacinas, com 1 ano e 3 mais vacinas, exames, e a criança antecipa, né? Puxa, estão tirando a minha roupa. Às vezes eles entram no consultório, no colo dos pais, já chorando, né? Sim. Então, a primeira coisa até que eu digo para vocês, eu sou pediatra e sou mãe também, e a Marina já chorou muitas vezes. Hoje ela tem 17 anos, é uma moça, mas chorou muitas vezes nessa época da consulta e a gente deve de compreender e acolher, compreendendo que é um sinal de grande maturidade neurológica no sentido de que ela já reconhece o ambiente, antecipa o que vai acontecer e naturalmente ela se protege querendo sair daquele lugar. Com certeza. Como eles às vezes não são verbais ainda, então não sabe dizer, né, mamãe me leva daqui. Tira daqui, eu não quero estar aqui. E algumas vezes dizem, né, medo, né, quero ir embora. Então é super natural esse procedimento e a gente vai trabalhando isso com a família. E assim, tem alguma dica para a gente ir trabalhando com as crianças em casa, alguma determinada idade, por exemplo, brincar com eles de médico, ter um estetoscópio, assim, o que você pode nos ajudar para a gente fazer em casa? Isso é super importante, né? O lúdico, ele funciona muito com as crianças, contação de história, né? Ter um aparelhinho para deixar que eles examinem você. Eu gosto de deixar que eles peguem o aparelhinho, que examinem a mamãe. Às vezes mostro, né? Ó, primeiro a tia vai examinar a mamãe, depois examina a criança, examinar uma boneca no consultório, isso ajuda bastante. Mas eu queria trazer algumas coisas que eu acho importante, assim, para as famílias, né? É a gente primeiro não mentir. Então, a gente não deve mentir. Às vezes entra no consultório, por exemplo, o pai, a mãe, a criança e começa assim, não é você que vai consultar, é a mamãe. E aí, quando a gente vai examinar a criança, isso traz a criança uma insegurança, né? Puxa, não é um lugar confiável, né? Me falaram que era uma coisa e está sendo outra. Passa a ser outra, né? Ou às vezes ameaçar. Se você chorar, você vai ganhar uma injeção, né? Então, às vezes a gente usa a questão de, se você desobedecer, eu vou te deixar lá no consultório e você vai ganhar uma injeção. E isso acaba trazendo para a criança a ideia de que a consulta é algo ruim, né? Algo que possa ser perigoso para ela. Então, é muito importante... E depois, quando a criança precisa tomar uma injeção. Exato, né? E às vezes até os pais dizem assim, tá, Tati, mas eu vou dizer o quê quando tem a vacina? Eu digo para a criança, olha, eu não... Você vai precisar fazer a vacina. Mamãe, eu não quero. A mamãe também não quer, mas precisa. E aí nós vamos trabalhar com a verdade e isso vai trazer àquela criança segurança, né? Vou estar do seu lado. Se eu disser, por exemplo, eu já tomei, eu sei que dói um pouquinho, mas passa. A criança vai poder confiar no que eu digo. Mas quando a gente mente, né? E diz que não é isso acho que é uma estratégia que não é legal para a gente usar na pediatria. E o brincar, ele é fascinante, né? Então, a gente pode deixar, às vezes, o exame físico mais para o final da consulta, para que a criança se ambiente no consultório pediátrico, né? Outra dica que pode ajudar, quando é possível,
ter um segundo adulto junto, né? Então, às vezes, por exemplo, terminou o exame, a criança está bastante assustada, alguém que possa estar distraindo, brincando, enquanto a gente conversa sobre outras questões. Porque o que a gente percebe é que às vezes os pais ficam muito, até como a gente estava conversando, né, meio com vergonha, né? A minha criança está fazendo escândalo. Isso é natural, né? Eles ainda não têm a maturidade neurológica total e o gerenciamento das suas emoções e não são totalmente verbais. Os adultos, né? Não Uau. conseguem lidar com as emoções, o que a gente espera de um bebê? Exato, né? Então, se a gente colocar isso, trazer isso para uma realidade nossa, semelhante, sei lá, você vai fazer uma cirurgia, você está num dia de emprego novo, né? Já é tão difícil para nós o novo, a criança também tem as suas dificuldades. Então, acolher esse sentimento é muito importante. Preparar a criança para a consulta, né? Um dia antes, ou amanhã nós vamos lá na doutora Tati. Lembra e trazer memórias. Eu gosto muito de falar em memórias em família, memórias com as crianças, porque a gente não é um instante, né? Nós somos feitos de uma história, de memórias. E criar essas novas memórias. Então, a partir do momento que a consulta já não foi tão difícil a última vez, lembra que você foi lá e que foi legal? Lembra do esteto da doutora Tati que tinha um sapinho, né? Então, a gente usa também no consultório o jaleco colorido, o estetoscópio de bichinho, essas coisas lúdicas ajudam bastante. Mas, assim, acalma o coração do papai, da mamãe, da vovó, de quem vai levar na consulta, porque a gente está acostumado, né, com o choro da criança, a gente sabe que isso vai acontecer, que não é por mal, não é falta de educação, é um momento realmente que a criança está se sentindo vulnerável. Eu acho isso muito importante, assim, porque as mães ficam se cobrando, ficam com vergonha. Ai, será que é só o meu filho que faz isso? Ai, desculpa, doutor. Gente, o bebê tá chorando, é o jeito que ele se comunica, Exato. sabe? Então, eu acho que a gente tem que suavizar, assim, não esperar tanto um comportamento de adulto num bebê. Exato. Isso pode ser, assim, transportado para várias áreas que a gente pode conversar, até em outros programas também, a respeito, por exemplo, introdução alimentar, né? Então, a gente espera que a criança vai comer um prato na primeira semana. Ele está aprendendo a comer, uma habilidade nova, né? Assim como ele, para andar, levou quase um ano. São habilidades, ele está aprendendo a se comunicar, ele está entendendo que uma pessoa tem um potencial risco de violar ele, de furar ele. Então, que natural essa criança se sentir, né, um pouco assustada. Exato. Que bom que ela faz isso. Exato. Que ela demonstra que ela tá com medo, que ela tá insegura, que ótimo. Pior se ela sentisse e ficasse ali trancada com as emoções, que bom que ela expressa, né, Tati? Exato. E às vezes alguém diz assim, nossa, doutora Tati, parece que eu não tenho um filho na minha casa, uma criança na minha casa, porque ele não chora, ele não reclama. E isso, inclusive, é uma frase de muito alerta. Quando a gente diz assim, parece que eu não tenho bebê em casa. Se você tem criança em casa, tem que parecer que tem uma criança em casa. É verdade. Né? A criança chora, a criança faz bagunça, a criança grita, a criança ri. Tem momentos de birra. Isso faz parte, né? É um procedimento, assim, uma evolução desse desenvolvimento dessa criança que é extremamente natural e a gente deve de acolher. Dizer, por exemplo, para um medo da criança, isso não é nada, tu não precisa ter medo. Quem somos nós para não validar um sentimento de medo? Né? Não sei do que tu tem medo, eu tenho os meus medos que talvez para você sejam bobos, mas né? Mas tem que respeitar. Mas, exato, porque é algo que nos afeta como indivíduo, então a gente precisa respeitar isso na criança também. Adorei esse assunto, amei. Eu acho que você que tá com o bebezinho, leva no pediatra e ele chora, agora você vai se sentir mais acolhida e ok, se ele chorar tá tudo bem, vamos praticar as dicas em casa, mas se mesmo assim ele chorar, tá tudo certo. Você tem um bebê em casa. Doutora, adorei. Até a próxima. Que bom que vocês possam encontrar as estratégias de vocês também para chegar nesse momento onde a consulta passa a ser muito gostosa, muito divertida para toda a família, né? E assim a gente vai construindo essas memórias no consultório.